Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que seja assim a nossa vida, como acabamos de cantar, que a cada dia nós queiramos estar ao lado do Senhor e prostrados diante da sua presença, né? Principalmente, que diante dele estejamos sempre com temor e tremor, porque ele é o Rei de toda a terra, ele é o Senhor do universo, ele é o Criador de tudo, e a ele devemos adoração, louvor e toda a glorificação. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que pôde estar presente nesta noite. Seja bem-vindo a este lugar, que o nosso coração de fato esteja no Senhor, esteja pronto a adorar esse Deus maravilhoso, e que aqueles que estão em casa possam refletir, possam cultuar ao Senhor, obviamente quando estiver disponível este culto ao nosso Deus. Então, queria que os amados pudessem em pé, por gentileza, aqueles que estão aqui no templo, para que possamos orar ao Senhor, agradecendo por essa rica e preciosa oportunidade de estarmos juntos em sua presença mais uma vez. Querido e amado Senhor, graças te damos pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia sobre nós. Um amor profundo, um amor incomparável. Te agradecemos, Senhor Deus, por nos dar a condição de estarmos presentes aqui outra vez. Queremos te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade. E queremos que este culto, Senhor Deus, seja um culto racional, que a nossa mente, o nosso coração esteja de fato em ti, esteja neste lugar.
que a nossa vida, Senhor Deus, possa ser entregue mais uma vez num culto coletivo, porque durante o nosso dia, durante toda a semana, prestamos a Ti o nosso culto, com a nossa vida, Senhor. Pedimos a Ti perdão, pois os nossos erros estão sempre diante de Ti, dos Teus olhos. Purifica, Deus, o nosso coração, a nossa vida, e que agora, Senhor Deus, venhamos Te adorar em espírito e em verdade. Faz-se presente em cada coração. Abençoa cada um dos Teus filhos que Te louvam em tantas igrejas, em tantos templos. Faz com que, Senhor Deus, seja liberado em breve a alocação, Senhor Deus, e o número dos Teus filhos em cada um dos templos, Senhor. Que haja essa liberdade para que Tua igreja possa Te cultuar com toda alegria, Senhor. Aquece o coração daquele que está talvez frio em sua fé, aquele que ficou nesses tempos acomodado, que Tu venhas despertar cada coração e dar a eles a alegria de Te cultuar, de Te bendizer. Nesta noite, Senhor, usa o Teu servo, que nos trará a Tua palavra e falará ao nosso coração, que esta palavra de fato venha trazer transformação em nossa vida. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, ainda em pé, nós vamos abrir nossas Bíblias. Terceira carta de João. Terceira carta de João. Tem apenas 15 versículos. Eu vou fazer a leitura e os amados acompanham essa leitura. Uma carta maravilhosa que fala ao nosso coração. Terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Que o nosso Deus aplique em nosso coração a leitura desta bendita e santa palavra. Ainda em pé, queridos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com alguns cânticos. Amém. Louvemos com alegria ao Senhor. Estamos aqui. Não importa a quantidade, queríamos estar com muito mais gente, mas estamos aqui. Deus está entre nós. Louve o nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos ver tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos ver tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tua
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. A som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E todo joelho dobrará, todo ser confessará. Os reis da terra se dobrarão diante de ti, todos os governos se dobrarão diante de ti. E o teu povo te louvará eternamente. Mas enquanto estamos aqui, Pai, não deixaremos também de te louvar. Apesar das circunstâncias, não deixaremos de te louvar. Que da nossa boca saia sempre: louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estava fazendo análise, há tempo que analiso também, por ocasião do Sermão do Monte. Jesus, rodeado pelos seus discípulos, por muita gente, por mais alto que fosse o local onde ele estava, ele falava para uma quantidade imensa de pessoas.
não dispunha de um sistema como nós temos, microfone, alto-falante, caixas de som, né? Sistemas que facilitam a comunicação das pessoas. Hoje a gente tem tudo aqui moderno, né? O pessoal tem mídia, tem som controlado, tem temperatura, o ambiente fechado, e a gente tem uma facilidade muito grande em se comunicar. Hoje a gente quer se comunicar com um parente da gente, qualquer parte do mundo, é feito de imediato, né? Meu filho está do outro lado do mundo e basta pegar o WhatsApp, posso mandar uma mensagem para ele ou ligar para ele na mesma hora. E com facilidade. Minha filha, a mesma coisa. E assim a gente tem sistemas modernos que nos facilitam muito a comunicação. Há uns tempos atrás, eu não dispunha desse sistema que nós temos hoje. Já era um pouco mais precário. Era o Skype. Eu comprava cotas no Skype para poder falar com ele, não tinha facilidade. Eu me lembro que em alguns países, um sistema mais moderno, eu conseguia me comunicar com ele. Mas em outros, por exemplo, na Indonésia, era horrível, 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 horrível. E não conseguia com o Skype, porque o Skype era mais barato do que eu tentar a ligação pelo telefone comum. Mas antes do Skype aparecer, eu usava carta. Então, eu viajava para fazer acompanhamento de testes de equipamentos para a empresa que eu trabalhava e escrevia carta para minha mulher. Era o tempo todo escrevendo carta. E quando conseguia chegar a uma companhia telefônica e ligava, coisa boa. Sistemas modernos de comunicação. Mas na época de Jesus, não havia esses sistemas todos de comunicação. Então, a comunicação era feita por carta mesmo, né? E isso provavelmente foi um ato providencial de Deus, que cada carta que foi escrita no Novo Testamento, ela serviu ou serve de subsídio para a sua igreja hoje, né? Porque ela traz uma conotação doutrinária forte, traz orientações de como se agia na igreja em uma série de situações. E hoje a gente se depara com essa carta, a carta que foi escrita pelo apóstolo João, direcionada a uma pessoa especificamente. Não foi bem uma epístola, mas a gente vai orar a esse Deus, mesmo assentados agora, e agradecer por essa carta que ele escreveu. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, a gente, com temor e com tremor, a gente se coloca diante de Ti, pedindo que o Senhor esteja sendo conosco, como foi com o apóstolo João naquela época, sendo que o Senhor o inspirou a escrever a carta com assuntos que eram atinentes à igreja naquela ocasião. Dificuldades que a igreja passava, mas também uma visualização de comportamento das pessoas daquela igreja. E hoje a gente quer te pedir que o Senhor venha nos iluminar essa carta, transformando-a em epístola para nós, e que nós possamos, através de uma análise, mesmo que sucinta, mesmo que rápida, a gente possa tirar conclusões aplicáveis à nossa igreja, aplicáveis na nossa vida também hoje. E que tudo quanto venhamos a fazer aqui seja tão somente para a honra e glória do Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém. Essa carta que João escreveu, ele escreveu, apesar de nominada como terceira
carta do apóstolo João, ela, na verdade, ela precede, ela é anterior às outras duas. Ela foi escrita por volta do ano 80, o ano 85 depois de Cristo. E as outras cartas, a primeira carta e a segunda carta, foram escritas 25 anos depois. 25 anos depois. Mas foi nominada como terceira carta. Evidentemente que a gente vai observar no texto, quando a gente leu, que tinha alguns escritos também, e que esses escritos foram ignorados. A gente acabou de ler. Mas essa carta que foi escrita, ela é tipicamente pastoral. Porquanto nela a gente pode observar cuidado, o zelo que o presbítero, que é o pastor, é a mesma coisa, tem pela igreja, pela membresia da igreja. E esse cuidado pastoral que o presbítero tem, que o pastor tem, por cada membro, ele é recheado de amor. É como se fosse o cuidado de um pai por cada uma das pessoas. Eu fui professor já, como temos aqui presente também um professor. E eu conhecia cada um dos meus alunos e sabia da maneira de ser de cada um deles. Mas como pastor, tem algo dentro de mim mais do que simplesmente conhecer cada um dos membros da igreja. Eu sinto amor por vocês. E quando eu caminho pela manhã, eu oro às vezes nominalmente, não por todos, né? Eu abranjo a maioria, evidentemente, mas alguns a gente sente que está com uma necessidade maior, ou por alguma enfermidade, ou porque está passando algum problema, ou porque se comunicou e está precisando de um acompanhamento maior. Mas, de uma maneira geral, eu quando vejo a lista da igreja, que é grande, por cada pessoa, eu sinto, a pessoa é diferente, uns são muito dóceis, outros são um pouquinho difíceis, mas faz parte do temperamento, e eu amo a todos, sem dúvida nenhuma, como fossem meus filhos. E eu creio que João aqui também demonstrou isso através dessa carta que ele escreveu, como se fosse dirigida a filhos. A gente observa também que o apóstolo João, ele abdicou do seu título de apóstolo, que era considerado naquela época na igreja um título elevado, porque o apóstolo tinha uma abrangência muito maior do que um pastor, ou presbítero, ou bispo, que era a mesma coisa. Porque o apóstolo é aquele que fundamenta doutrina e dissemina doutrina em várias igrejas. Já o presbítero, ele zela por cada igreja, observando a doutrina que lhe chega. É como se a gente recebe a palavra de Deus, a Bíblia, que chegou através dos apóstolos para nós. E aqui na igreja, a gente trabalha com essa palavra para crescimento dos irmãos. Essa é a diferença entre apóstolo e pastor ou presbítero, que é a mesma coisa na palavra de Deus. Então, esta carta, ela não é uma carta apostolar, mas é uma carta pastoral, presbiteral, digamos assim. E ele demonstra, quando escreve, um amor muito grande em cada uma das linhas. Ela foi direcionada, e por isso é carta, foi direcionada a uma pessoa somente. Não foi direcionada à igreja. Nós é que estamos fazendo com que ela seja direcionada à igreja. Ela foi direcionada a Gaio.
E nesse direcionamento ele faz uma carta nas formas convencionais. Ele se nomina, é do presbítero João, ou pastor João, que ele está dizendo, a meu amado Gaio. Então ele identifica-se e identifica o seu destinatário. E como uma carta comum, ele deseja boa saúde e prosperidade. Mas essa carta tem algo especial que a gente pode observar. Ele cita vários personagens, de uma maneira geral, mas 3 em especial. Ele cita o próprio Gaio, que é o destinatário. Ele cita um outro chamado Diótrefes e um terceiro chamado Demétrio. E o objetivo dessa carta pastoral é tratar de um assunto dentro daquela igreja, e ele quer justamente com esses 3. Então a gente vai cuidar de cada um dos pontos, citar cada um dos personagens. O primeiro personagem que a gente quer chamar a atenção é Gaio. E a gente quer qualificar Gaio como sendo um bom obreiro. Por que bom obreiro? Porque João escreveu a carta a ele, teceu elogios. Todo o tempo, vocês se recordam que ele pega os primeiros 8 versículos, e eu vou ler porque é muito interessante. Ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Vejam quantas vezes ele usa o termo amor ou amado, que é a mesma coisa, e verdade, verdadeiro. Presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então ele considera Gaio salvo, convertido, alguém que dá testemunho, porque é alguém que tem a alma próspera no Senhor. Ele disse: e a tua saúde eu espero que tenha a mesma prosperidade, que esteja tão bem quanto está a tua alma. Que coisa boa, né? Pensou? Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja quantas vezes ele usa verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Vocês observaram que na carta é uma constante as palavras verdade e amor. Vejam que ele se dirige a Gaio, tecendo muitos elogios e mostrando a sua alegria por tê-lo como um filho que anda, que caminha na verdade. Que verdade é essa? E conhecerás a verdade vos libertará. Jesus. Ele anda no Senhor Jesus. É uma pessoa que verdadeiramente é convertida. Que coisa boa. Mas por que ele disse isso a Gaio? Porque Gaio era um verdadeiro servo de Deus. O testemunho de Gaio era dado dentro da igreja e fora da igreja. Era como se Gaio não necessitasse pregar para evangelizar alguém. Era como se Gaio não necessitasse distribuir folheto para evangelizar pessoas. Porque o comportamento de Gaio
já era uma pregação, era um testemunho. Todo mundo olhando para Gaio, vendo o seu comportamento, dentro da igreja e fora, percebiam, é um homem de Deus. Que coisa boa, né? Tão bom que nós tivéssemos um comportamento semelhante ao de Gaio. Pessoas olharem, poxa, é um homem de Deus esse. Às vezes não é bem assim, mas ele apresentava a Deus na maneira como ele andava, como falava, como se deslocava. Percebam que a gente tem a palavra verdade aí, que aparece mais de 6 vezes, que aparece como verdadeiro, e também a palavra amor, amado, é o tempo todo. Então essas duas características que o apóstolo João encontrou naquele discípulo chamado Gaio. Verdade, ele era cristão verdadeiro, ele caminhava em Cristo, e amor. Coisa boa. Evidentemente, Gaio tinha ouvido o Evangelho e receber a verdade do Evangelho e passava a caminhar agora na verdade. Conversão plena, verdadeira. Isso é lindo demais. Gaio era uma luz onde ele estava plantado. Era como aquele versículo que tem lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Era assim que andava Gaio. Todo mundo olhava para ele, louvado seja Deus, glórias a Deus. Mesmo as pessoas que não eram convertidas, mas glorificavam a Deus pela vida e pelo comportamento que Gaio tinha. Na carta a gente vê a alegria do apóstolo João. Que alegria! Puxa vida! Como eu fico feliz em saber que meu filho está bem, que caminha bem na sociedade, que desempenha bem seu trabalho, onde ele faz, onde ele está trabalhando, e que as pessoas o elogiam. O meu filho é o meu cartão de visitas. Então o apóstolo João também olhava para Gaio e dizia: puxa vida, dá gosto ver que um filho meu, não era filho consanguíneo, mas na fé, né? Um filho meu caminha de maneira correta no Evangelho. E uma coisa que chamava a atenção do apóstolo João e que ele levantou aí, era que naquela época não tinha a estrutura que nós temos hoje. Eu sempre estou comparando com hoje, porque hoje, além do sistema de comunicação, que é muito bom, é excelente, nós temos uma estrutura hoje de hotéis que não tinha naquela época. Naquela época tinha pousada, mas deveria ser terrível, né? As pousadas não eram boas como as que são hoje. Então, as pessoas viajavam de uma igreja a outra, os apóstolos, sobretudo, para plantar igrejas. Viajavam de um ponto a outro para auxiliar na evangelização daquele local e tinham que se hospedar em lugares muito ruins, que acomodavam mal, que tratavam mal, etc. E cabia aos irmãos da igreja acomodá-los em suas casas, recebê-los em suas casas. Então, o irmão vinha: irmão, não fique naquela pousada, ali é terrível, ali você vai encontrar tudo que não presta e mais um pouco. Não fique lá, fica na minha casa. Era assim que Gaio fazia. Gaio e alguns da igreja também faziam. Quando a gente faz viagem missionária da MESP, eu ia antes, né, quando estava à frente da MESP, eu ia com antecedência e via pousada para o pessoal, algum local, tal. Porque a gente precisava, a gente ia passar um dia, tal. Mas Gaio recebia esses irmãos que vinham, alguns ele conhecia, outros não, aqui fala estrangeiros, quer dizer, irmãos que ele não conhecia, mas que sabia que vinham pregar o Evangelho, que vinham a ajudar a igreja a crescer, a se fortalecer. Ele era hospitaleiro. Naquela época, isso era extremamente importante. Hoje é, mas naquela época muito mais ainda
a hospitalidade. Tanto que, para Timóteo, para Tito, Paulo, escrevendo a eles, ele disse que era importante para um bispo, para alguém que é o obreiro da igreja, alguém que está à frente da igreja, que ele seja hospitaleiro, justamente por causa dessa tipo de situação, né? Até o apóstolo Pedro também, ele, em sua carta, ele diz que nós devemos ser hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, poder ajudar. E até o autor aos Hebreus escreveu: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram até anjos. Então, Gaio cumpria também essa recomendação. Uma bênção total, Gaio. E o testemunho que Deus quer de nós, queridos, é exatamente vida. As pessoas percebam na gente vida, que percebam na gente mudanças, que percebam na gente que o que a gente diz é correto, que a gente age de maneira correta, que a vida da gente é correta. Essa vida que nós podemos demonstrar às pessoas, ela já é uma pregação do Evangelho, porque ela glorifica a Deus. E o testemunho que Deus quer da gente é um testemunho presente, que mata o nosso passado, que enterra o nosso passado, mostrando que em nós tem vida, há uma mudança, e foi Cristo quem nos deu essa vida. Assim era Gaio. Um excelente, um bom exemplo é aquele a quem ele dirige a carta e que ele tece elogios demais. Mas teve um segundo personagem, e o segundo personagem que nós vimos foi Diótrefes. Gaio, um bom exemplo. Diótrefes, um grande problema, problemaço. Coloquei até no meu esboço aqui em vermelho, problemaço tal do Diótrefes. A gente sabe que na igreja sempre surgem problemas, mas é lógico, um local onde tem muita gente, também vai surgir problema e é natural que surja. Na igreja visível, esses problemas são trazidos por pessoas, ou às vezes são as próprias pessoas o problema. Mas a igreja tem por objetivo resolver. Ajudar as pessoas a resolver é uma das coisas. O problema daquela igreja era quem? Diótrefes. Ele era o problema. Além de trazer, além de criar, ele era um problema. E vejam, nos versículos 9 e 10, eu vou ler, vocês acompanham, eu vou dar alguma conotação quando da minha leitura. Escrevi alguma coisa à igreja, veja o que ele está dizendo, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre ele, não nos dá acolhida. O que a gente percebe aí? É que ele escreveu fora esta carta alguma coisa para aquela igreja, e a igreja não tomou conhecimento, porque Diótrefes, de alguma forma, suprimiu aquela correspondência, destruiu aquela correspondência. O 10, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Veja, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes era provavelmente um presbítero, né? Aí os presbíteros, eu também sou presbítero, sabe? Então era um presbítero naquela igreja, era alguém que conduzia aquela igreja, que tomava conta daquela igreja, mas era uma pessoa que a gente viu pela descrição, pelo perfil, era o oposto de Gaio, exatamente o oposto. Gaio andava na verdade, Diótrefes não reconhecia a autoridade do apóstolo João. Gaio tinha
acolhido até estranhos, hospedava pessoas que vinham trabalhar na igreja. Diótrefes não só não hospedava, como proibia os irmãos de hospedarem. Gaio amava as pessoas e demonstrava isso. Diótrefes tentava ser senhor deles, superior. Era um ditador. Ou seja, Diótrefes, pela descrição desses versículos 9 e 10 que nós vimos aqui, era uma pessoa maliciosa, insultuosa, era maldosa, era uma pessoa má. Esse é o perfil que é traçado pelo apóstolo João. Ele não apenas tinha o mal em si, de maneira passiva, como ele praticava o mal, ou seja, de maneira ativa. Ele era um mal completo. Passivamente, ele já era carregado de mal, e ativamente também ele praticava o mal. Ele não acolhia, ele não deixava acolher, e ele punia severamente quem acolhesse alguém na sua casa. João também citou 4 aspectos que Diótrefes não se alinhava com ele. Ele era um apóstolo. Então, na igreja, todos tinham que saber o que é que vem doutrinariamente para a gente seguir. Era isso que deveria ser feito. É isso que eu tenho que fazer. É isso que o presbítero Isaac tem que fazer. Pegar a palavra de Deus e saber o que a gente vai aplicar. Como é que a gente vai aplicar? Eu tenho um compromisso, eu vou responder diante de Deus. E naquela época, o apóstolo representava já a palavra de Deus, porque ele era instruído por Deus, não apenas iluminado, era inspirado para escrever, para disciplinar, para orientar a igreja. Mas ele tinha 4 áreas que ele não era alinhado com o apóstolo João. Primeiro, ele não queria receber o apóstolo. Não queria receber o apóstolo de jeito nenhum. E nem as correspondências que ele mandava para tratar daquela igreja. Era a primeira coisa. Lembra que a gente leu no texto aqui, no versículo 9, que ele escreveu para a igreja. Não foi a primeira epístola, não foi a segunda epístola. Lembram que a gente falou no começo? A primeira epístola e a segunda foram escritas 25 anos depois dessa terceira. 25 anos depois. Eram algumas correspondências que ele escrevia para a igreja se corrigir, para a igreja caminhar. E aí Diótrefes pegava a correspondência e rasgava, lixo. Segundo, ele proferia palavras maliciosas contra o apóstolo. Ele fazia justamente o contrário. Ele era uma pessoa má. Ele tinha maldade dentro dele e praticava a maldade também. O terceiro ponto, atribui-se a ele ter desafiado o apóstolo João de modo específico no que se refere ao dever de receber missionários em viagem. Então, João dizia àquela igreja: gente, alguns missionários estão passando por aí. Vão pregar o evangelho, edificar a igreja e ajudar a fazer com que as pessoas na comunidade em volta tomem conhecimento. É um reforço, é um fortalecimento para a igreja. Recebam, por favor. Ele se opunha a isso. De jeito nenhum, quero missionário. Missionário não prega aqui na igreja. Só quem prega sou eu, e eu prego o que eu quiser. E não é as epístolas que mandam para cá, não prego o que eu quiser. Era assim, Diótrefes. E no quarto, ele fazia questão de se mostrar líder. Liderança é um dom que Deus dá e a gente é líder sem precisar mostrar ou forçar a barra. A gente pode ser chefe. Porque a gente trabalha num lugar e alguém diz: olha, você vai ser o chefe daqui. Então a gente pode usar os chicotes e pode exigir das pessoas. Mas liderança é algo natural. É um dom natural que se recebe. E tem o dom espiritual de liderança também.
Ele não queria saber disso. Ele queria ser líder a ponto. Ele tinha a primazia todo o tempo, queria mandar nas pessoas. Vocês se lembram que tinha alguém que procurava também ter o primado? Era semelhante a esse pecado que Diótrefes tinha, Satanás. Lá em Isaías, capítulo 14, versículos 14 e 15, Satanás diz que, quando ele ainda não era caído, que ele queria colocar o patamar dele na mesma altura do Altíssimo, semelhante ao Altíssimo, se comparando a Deus. Que coisa, né? Diótrefes tinha exatamente esse complexo de Satanás, Lúcifer, querer estar mesmo top do apóstolo João. Veja que João chegou escrevendo a carta de uma maneira simples, como presbítero, não usou a insígnia dele de apóstolo. Que diferença, né? É a síndrome de Satanás que Diótrefes tinha. Totalmente o oposto de Jesus Cristo. Veja, a natureza de Cristo, lá em Filipenses 2, 6 a 8, aí diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que diferença! Quanto Lúcifer queria ficar acima do Altíssimo, ou semelhante a ele, Jesus aqui, quando encarnou, veio ser igual como a gente aqui. Igual como nós. Ele, Deus Todo-Poderoso, deixou sua glória para ser como nós, obediente, né? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, exatamente por isso. Mas Diótrefes não queria saber, queria estar o tempo todo. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Diótrefes, eu concordo com ele, mas, puxa vida, não é bom a gente julgar as pessoas, né? Então a gente sempre está dando a chance de que as pessoas estão enganadas, tal. Mas alguns comentaristas são taxativos. Ele não era convertido. Ele entrou na igreja e ele era joio puro, joio. Era joio puro. Ele não era de jeito nenhum convertido. Você sabe aquela história do escorpião que queria atravessar aquele lago? Queria atravessar o lago, e aí, como ele ia atravessar se ele não sabia nadar? Ele aí pediu um favor muito grande ao senhor sapo, para carregá-lo nas costas até o outro lado. O sapo não tinha nem por que fazer aquilo, mas o sapo teve pena daquele escorpião, e disse: está certo, eu te carrego, mas você não vai me picar. Ele disse: de jeito nenhum. Claro que não vou, senão eu morro também. Só que a meio caminho, a natureza falou mais forte. E aí ele viu aquele lobo aí, pum, picou e morreram os dois. É o caso de Diótrefes, né? A mesma coisa. Então, ele não era convertido, um péssimo exemplo para a igreja. Mas o terceiro exemplo que a gente tem aí é o de Demétrio. E é um bom exemplo também. São os versículos 11 e 12. Veja o que diz o apóstolo quando escreveu: amado, não imites o que é mal, ou seja, Diótrefes, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então deixou bem taxativo que Diótrefes não era convertido.
Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. No contexto da carta, o exemplo ruim, obviamente, é o de Diótrefes. E o bom é o de Demétrio. Então, João escreveu para Gaio, dizendo, olha, Diótrefes é péssimo exemplo, e Demétrio é muito bom. Continues bom como é, ou então imite o que é bom. É isso que ele está dizendo. Todos lhe dão testemunho até a própria verdade. Em todas as cartas neotestamentárias, a gente vê, de vez em quando, autores, ou melhor, escritores, né? O autor sempre é Deus, mas escritores pedindo aos cristãos que imitem bons exemplos. Imitem bons exemplos. Lá em Efésios 5:1, os cristãos são encorajados a ser imitadores de Deus. Lá em 1 Pedro 3,13, eles são encorajados a imitarem aquele que for bom. Paulo fala 3 vezes sobre a necessidade de que cristãos imitem os apóstolos. 2 vezes, inclusive, ele refere-se a si próprio. Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o tempo todo no Novo Testamento, nós estamos recebendo instruções de que nós devemos imitar bons exemplos. Onde quer que estejamos, se tiver bons exemplos, a gente imite bons exemplos. O autor dos Hebreus 2 vezes fala em imitar aqueles que têm fé, aqueles que se entregam verdadeiramente à adoração a Deus com toda a fé. Mas a gente pode observar desta carta, de tudo quanto a gente leu, que mesmo nos círculos cristãos, a gente tem maus exemplos e bons exemplos. A gente tem exemplos como o de Diótrefes, mas a gente tem exemplos como o de Demétrio, como o do próprio Gaio. Assim é que os primeiros são feitos últimos e os últimos os primeiros. Os humildes são exaltados e os soberbos Mas a gente quer concluir a carta nos versículos 13 e 15. Vejam que interessante. Muitas coisas tinha para te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. A conversa pessoal é muito mais interessante. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Um verdadeiro presbítero, um verdadeiro pastor. Cada uma das pessoas da igreja, nominalmente ele pediu para que fossem cumprimentadas em seu nome. Cada uma das pessoas. Um gesto pastoral como pastor. Gaio e Demétrio, elogiado pela vida de testemunho. Que o nosso pastor Jesus possa ver em nós aqui, Gaios e Demétrios. Que o nosso Senhor Jesus, o nosso pastor, possa ver em nós vida de testemunho. Que possa ver em nós o nosso caminhar na verdade. Gaio visto como servo de Deus, que Deus esteja nos vendo também como seus servos, caminhando na verdade, mas trabalhando na obra do Senhor, querendo que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas possam conhecer esse amor que nós conhecemos. Gaio é alertado sobre um lobo entre as ovelhas. Uma pessoa má, como a gente sabe, Diótrefes, causador de danos. Deus nos alerta todo o tempo por isso. Que a gente tenha cuidado, que a gente vigie todo o tempo, vigie
e ore, porque o inimigo tenta de todas as formas se infiltrar no nosso meio. E às vezes o joio que se coloca entre nós não é uma pessoa má, não precisa ser má, não. Basta ser uma pessoa que nos desencaminhe, uma pessoa que senta ao nosso lado, que não tem interesse no culto, que nos chame para fazer outra coisa. Domingo, deixa para esse domingo a gente, vamos para algum outro lugar, vamos fazer uma outra coisa. Isso é joio. O joio não é aquele necessariamente ruim, não. O joio parece com o trigo, só que não é trigo. Nas nossas experiências aqui na igreja, a gente tem encontrado pessoas que são boas, são excelentes, e a gente tem uma percepção fácil disso. Mas tem encontrado algumas que são difíceis. Eu não creio que alguma como Diótrefes. Não creio. Mas às vezes encontra pessoas difíceis. Pessoas que precisam até do nosso apoio, que precisam das nossas orações. Mas é importante que a gente esteja sempre atento, ou a ajudar, quando for o caso, a orar pelas pessoas, quando for o caso, a orientar. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas desavisadamente, ou a estimular as pessoas que já fazem as coisas para Deus, que faça mais ainda, para que dê bom testemunho. Que Deus os abençoe e que faça com que a gente seja, não um Diótrefe, nós já fomos convertidos, né? Mas que faça com que a gente demonstre o tempo todo que a gente é um Demétrio, ou que a gente é um Gaio. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela epístola que nós tivemos o privilégio de analisar essa noite. E em cada um dos personagens que nós pudemos enxergar aqui, tem um comportamento, alguns que não te agradam, como a gente viu o caso daquele personagem que era contrário à igreja em tudo, ele expulsava a gente da igreja, porque não queria cumprir as suas determinações ditatoriais. Mas também a gente viu personagens que são a expressão pura do amor e da verdade. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. A vida da tua igreja, a vida de cada irmão, a vida de cada pessoa que se congrega aqui conosco, pedindo por cada uma delas. Na ocasião em que nós tivemos um encontro pessoal contigo, em que nós fomos convertidos por ti e para ti, nesse momento, a gente se despojou do velho homem, despojou da velha mulher. Na verdade, a gente gostaria muito que o velho homem, a velha mulher estivessem morrido completamente. E a nova criatura que surgiu tivesse abominação, ódio completo pelo pecado. Mas a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui, a nossa luta é muito grande. De vez em quando a gente vai tropeçar. E por isso a gente pede ao Senhor, Senhor, sê conosco todo o tempo, nos ajuda na caminhada, que a Tua palavra seja a base da nossa vida, seja a lâmpada, a verdadeira lâmpada para os nossos pés, que cada passo que a gente dê seja um caminhar seguro, um caminhar que dê testemunho do nosso compromisso contigo. Seja assim, é como nós queremos, é como nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez louvar o nosso Deus, ocasião em que a gente vai ter a oportunidade e o privilégio de trazer dízimos e ofertas.
Vamos nos levantar, vamos cantar com alegria o hino de número 110, Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observar, o que gozo, o que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. E observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, que o crente zeloso e leal o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Podemos prestar ao nosso Deus esta noite. Nós louvamos a Deus pelo que temos ouvido de sua parte esta noite, pregação, na mensagem, em dias de notícias falsas, né? De fake news, andemos na verdade, né? E a verdade tem nome, a verdade é Jesus. Então andemos no Senhor Jesus e espalhemos esta mensagem, né? Para que o mundo possa viver e andar nessa verdade. Vivemos dias conturbados, dias difíceis, de muitas discussões, inclusive, né? Que nós não nos envolvamos tanto nessas discussões, mas que a palavra que sai da nossa boca seja uma palavra que venha, que esteja iluminada na palavra de Deus, para a edificação dos nossos ouvintes, né? Há muita gente necessitada, muita gente confusa, inclusive, né? Há muita gente que está esperando, né, questionando a atitude de alguns cristãos das nossas vidas, mas nós andemos em novidade de vida, assim como nós um dia fomos e vemos nossa vida transformada, que assim continuemos andando na presença do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por este culto. Depois o pastor João Antônio estará nos despedindo com a bênção dos apóstolos. Querido e amado Senhor, graças te damos por esse privilégio de estarmos diante de Ti mais uma vez, neste culto coletivo, um culto racional, e ouvimos, Senhor Deus, exemplos dignos daqueles que andaram na verdade,
daqueles que viveram a vida de dignidade, mas também ouvimos exemplo daquele que não seguia os teus passos, daquele, Senhor Deus, que praticamente já se identificava como um joio no meio da igreja, porque o trigo dá fruto, o joio nada produz. Pedimos a Ti graça e direção, para que nós sejamos ousados no Espírito Santo e preguemos a Tua palavra, e esta palavra alcance corações nesses dias tão conturbados, tão difíceis, de tantas discussões, de tantas enfermidades e tantas perdas, inclusive. Pedimos a Ti forças, pedimos a Ti que Tu sejas presente na vida daqueles que estão enfermos. Há muitos em suas casas, outros ainda em hospitais, sofrendo. Cuide dos Teus filhos, cuide dessas pessoas, restaurando, Senhor Deus. Eu não sei, não sabemos quais os Teus propósitos em cada vida, porque Tu és soberano, Tu fazes da forma e da maneira como Tu queres. Mas como igreja Tua, nós suplicamos a Ti, tem misericórdia, vai à frente, Senhor Deus, trazendo a restauração para estas vidas. Rogamos a Ti pelos profissionais de saúde, para que Tu continues com eles, fortalecendo, dando graça e a capacidade de ajudar muitas vidas. Fica conosco, nos concedendo uma semana de paz, uma semana de crescimento, de esperança, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor, nosso Deus e amado Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, amados, com toda a igreja do Senhor, espalhado pela face da terra, até aquele grande dia em que Ele irá buscar os seus para ficarem com Ele eternamente. Seja assim no nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, queridos. Quero desejar a todos uma excelente semana no Senhor Jesus, que Ele esteja abençoando grandemente a sua semana, né? Lhe dando alegria, lhe enchendo o coração de paz. No próximo domingo, mais uma vez, nós vamos estar aqui, se Deus quiser. Deus os abençoe, queridos.